Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Farmácia Fórmula Viva. Eu sou Valéria Vassoler, sou farmacêutica especialista em mulheres 40 mais e fundadora da Farmácia Fórmula Viva. Esse podcast nasceu da minha jornada como mulher 40 mais que entrou na menopausa e comecei a sentir uns calores, a energia diminuir absurdamente. E me falaram que isso era normal, mas eu não aceitei esse roteiro e fui procurar soluções para o meu caso. E eu sei que existem muitas mulheres que passam pelo mesmo problema. Por isso, hoje eu estou aqui trazendo uma pessoa que é referência no assunto para conversar conosco e nos explicar algumas coisas, algumas formas da gente ter uma qualidade de vida melhor nessa fase. Então, a doutora Liliane Sarquis Sesto, formada em medicina pela Universidade do Vale do Sapucaí, em Pouso Alegre, residência médica na PUC de Campinas, e ela obteve o título de especialista em 2014. Em 2023, 2024, fez pós-graduação em Medicina da Longevidade com o Dr. Ítalo Rachid. Desde 2020, iniciou seus estudos na medicina integrativa, com foco na saúde da mulher, e a partir de 2022, focou seus estudos em terapia de reposição hormonal, se tornando uma referência no assunto. Seja bem-vinda, é um prazer enorme estar com você aqui. Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Agradecer de coração por ter sido a escolhida. A primeira. Eu adorei que você fez esse podcast, achei uma ideia genial e espero hoje contribuir com muitas mulheres que passou ou passam pelos mesmos problemas que você passou, que foi infelizmente, que a gente tem que passar, ninguém vai sair ilesa, Isso é verdade. que é a menopausa e seus terríveis sintomas. Então, espero que com esse podcast a gente consiga trazer mais informação, levar informação de qualidade, né? Porque, como você falou, já fazem 5 anos que eu estudo, que eu me especializo exatamente em reposição hormonal. Então, aqui vai ser um assunto acessível para todo mundo, mas tudo que eu for dizer aqui, vocês podem ter certeza que foi estudado, e eu trago informação quentíssimas, né? Tudo de mais moderno. E é isso, eu queria agradecer muito de ter sido a escolhida para esse seu primeiro podcast. E é um prazer, eu sempre vejo você nos congressos, estudando. Sim. Então, você virou uma referência no assunto. Porque, na verdade, Valéria, eu falo assim, ó, quando eu me formei, né, eu fiz a formação tradicional, residência médica, e aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter meu consultório, o consultório começou a crescer, eu fui vendo que essa demanda sobre reposição hormonal, por mais que eu fizesse tudo aquilo que eu tinha aprendido na minha residência, na minha formação, eu não conseguia melhorar muito, melhorar de verdade a qualidade de vida das minhas pacientes. E aí foi que, em 2020, eu me vi na pandemia, grávida, e assim, muitos questionamentos começaram, né, a surgir, né, nos meus atendimentos, e eu fui realmente procurar uma medicina que combinasse com aquilo que eu estava procurando. Foi quando eu deparei com a medicina integrativa. Então, o que é a medicina integrativa? É exatamente isso, é olhar o paciente, aquela mulher que está lá na minha frente, como um todo. Né? Então, eu não sou só médica ginecologista, eu não vejo só as mamas, o útero, né? Eu vejo a mulher como um todo, ela é um todo, né? Ela não é só a parte ginecológica. Porque hoje em dia está muito em voga isso, né? Sim, especialidades. especialidades. Né? Parece que você faceta as pessoas. Isso, né? exatamente. Ninguém enxerga exatamente a mulher como um todo. E eu falo que nós, como ginecologistas, nós somos, às vezes, o único médico que aquela mulher procura. Então, ela não vai em outro médico, ela vai todo ano no ginecologista. Então, eu acabo tendo que fazer todas as especialidades, porque eu preciso entender de tudo um pouco. Então, a reposição hormonal, eu percebo, assim, que é fundamental, né? Para aquela mulher ter uma qualidade de vida melhor, para aquela mulher envelhecer com saúde, ela vai ter que fazer reposição hormonal, né? Lógico, existem alguns casos que não podem se fazer,
Sim, existem, são bem poucos, tá? Mas a gente vai falar sobre isso Nós depois. vamos falar sobre isso Vamos. depois. Mas, assim, eu percebo que para ela ter uma longevidade saudável, a reposição hormonal tem que estar presente. Nós vamos desmistificar esse Vamos. medo que as mulheres têm da Exatamente. reposição hormonal. Sim. Então, doutora Liliane, como a gente sabe que a mulher vai precisar fazer uma reposição hormonal? Como a gente vai saber? É. Na verdade, toda mulher que chega nessa fase já tem que fazer uma reposição hormonal, né? Então, como que eu falo? Uma informação que eu não sabia também, quando eu comecei a estudar. Você sabia que a mulher já começa com 10 anos antes os sintomas, né, de menopausa? Não sabia. Sim. Então, a gente tem essa janela de oportunidade. Eu falo que é a janela principal. É a janela do climatério. E, às vezes, pode vir até 10 anos antes. Então, como que eu vou saber? Na verdade, o corpo já começa a dar sinais dessa fadiga, né, hormonal, dessa falta de hormônio. Então, nesse tempo, a gente tem muita coisa para fazer. Então, não é só a reposição com hormônios. A gente tem que cuidar dessa mulher nesses 10 anos até ela chegar realmente na menopausa. Porque a menopausa é quando ela fica 1 ano sem menstruar. Então, a gente faz esse diagnóstico retrógrado. Então, ela ficou 1 ano sem menstruar. Então, a gente sabe, vamos supor, hoje, 25 de abril, foi a última menstruação. Então, a menopausa dela é essa data. Mas ela ficou todo esse período no climatério. Então, é diferente, porque as pessoas confundem, né? O climatério e menopausa. Na verdade, os dois... É maior, é um período maior. Isso, é um período muito maior. É quando a gente já começa a ter a falência hormonal, tá? Entendi. Então, é todo... E aí, a menopausa é a última menstruação. E quais são os sintomas que essa mulher começa a sentir no climatério? Já começa no climatério, né? Já começa. Na verdade, a gente já começa a ter sintomas nas pacientes em volta dos 40 anos, tá? Quais são esses sintomas? Os sintomas é por deficiência, o primeiro hormônio que vai faltar para a gente é a progesterona. Por quê? Porque a progesterona ela é produzida quando a gente faz uma ovulação bem feita. Uma mulher de 40 anos já não ovula tão bem, né? Então, essa deficiência de progesterona, o que ela vai causar? Então, pessoal, meninas, prestem atenção. Se vocês já começarem com esses sintomas, o que é? Irritabilidade, aquela pessoa assim, quando eu menstruo, eu vou matar uma pessoa. Eu vou matar o coitado do marido. Eu vou enforcar meu filho. Quando você começa a... Não dá nem para menstruar, TPM muito intensa, uma mastalgia, né, que é aquela dor, aquele incômodo nas mamas. Os ciclos menstruais começam a encurtar. Então, vamos supor, antigamente o meu ciclo era de 28, a cada 28 dias. Eu já começo a ter um encurtamento desse ciclo, ou às vezes começa a realmente falhar. Parece que esse mês veio... depois de 15 dias, depois 40, começa uma desregularidade mesmo menstrual. Então, isso já é sinal de deficiência de progesterona. Então, você não tem que sofrer com a menstruação. E é o primeiro hormônio que... É o primeiro hormônio que vai ter queda. Nossa. Porque ela é produzida no corpo lúteo, né? Agora, os outros hormônios, a gente tem outros lugares que são produzidos. Então, por essa deficiência de corpo lúteo já, né, dessa ovulação, a primeira hormônio é a progesterona. E tem o que fazer. A gente pode conduzir essa moça, né, até ela entrar na menopausa, a gente já tem coisa para fazer nesse momento. Né? E ela não precisa ficar tão estressada, tão mal ao menstruar, se ficar tão incomodada com a menstruação. Nossa, isso é um ponto importante, Muito porque importante. ninguém sabe disso, né? Sim. Só vai procurar mesmo quando está lá no... Quando já está com os sintomas bem... graves já, né? E aí vamos para os sintomas mais graves, né? É engraçado que, às vezes, eu chego a algumas pacientes, olha, eu vim aqui porque eu queria fazer o negócio da reposição hormonal, que eu sei que faz bem, mas eu não sinto nada. Ah, você não sente? Não, eu não sinto aquele calor. Eu falo, mas, gente, o calor... Não é todas as mulheres. O fogacho é aquele, né, aquela onda de calor, né? O que é o fogacho? Aquela onda que vem, né, em cima e vai e volta, vai e volta. Nem todas as mulheres sentem isso, né? Mas aí você vai conversando aí, e você descobre que ela sente muitas coisas. Aí, assim, coisas. olha, né? as coisas que as mulheres nem imaginam. Aquela névoa mental. O que eu vim fazer aqui mesmo? Aonde eu deixei a chave do carro? Aonde? Quem que não passa por isso, né? Às vezes, tudo bem que às vezes não está prestando atenção, mas aquela névoa mental é muito preocupante. Está no trabalho, não consegue lembrar o que tinha que falar.
Isso é uma das características. Ressecamento da pele, Uhum. cabelo, vagina, então Mucosas, né? mucosas, né, em Todas. geral, muito. Perda do libido, perda da disposição, falta de energia, o fogacho, né, em si. Então, assim, tem muitos sintomas que às vezes ela nem percebe. Ela não percebe porque não conhece, não Não se identifica isso. como sendo já entrada no Sintomas, climatério, né? sim. Uhum. Então, isso é muito importante para falar. E assim, alimentação e estilo de vida, eles influenciam na produção hormonal? Completamente. Certo. Então, eu falo que assim, ó, por que eu falei dessa fase dos 40 anos até a menopausa? Eu falo que nesse momento, é o momento da gente olhar para aquela mulher, cuidar dela para ela chegar na menopausa não num estado tão crítico. O que seria esse estado tão crítico? Uma mulher com menos doença, uma mulher com músculo, uma mulher que não esteja obesa, não esteja inflamada. Então, eu percebo muito isso no meu consultório. A mulher que chega já é uma pessoa que sempre se cuidou, fez exercício, se alimentou bem, é uma na menopausa. Aquela que, infelizmente, não teve esse conhecimento, que não se cuidou, né? Eu falo que, infelizmente, eu tenho uma campanha lá no meu consultório. Eu falo, gente, mulheres, se valorizem. Se cuidem, Se amem, se né? amem, Uhum. porque assim, a gente cuida do marido, dos filhos, da casa, de todo mundo e não cuida Não da cuida de si. gente. Então, elas chegam com 50 anos num estado que eu falo, meu Deus, por onde eu começo? Cadê essa mulher? Por que ela aceitou dos 20 aos 50 ficar nesse estado? Né? E assim, Então, eu acho que também é falta da orientação profissional. Ela não também, tem pode ser. orientação profissional que conduz essa mulher para ter uma qualidade de vida, para começar já a se cuidar antes, Não tem essa né? Não informação, tem né? Não sabe informação. que isso é importante. Tá com pressão alta, remédio para pressão. Tá com Sim, diabetes, remédio para diabetes. Tá com osteoporose, exatamente. remédio para osteoporose. E assim vai. Chega a polifarmácia aos 50 anos, né? Isso é verdade. E quais as formas de se fazer a reposição? Tem várias formas, né? Existem várias formas. Então, assim, graças a Deus, hoje a gente tem um monte, uma gama de estudos, né? Mostrando para a gente qual é a forma que tem que ser feita. A gente tem muita segurança. Então, hoje a gente falam-se dos bioidênticos, né? Eu não gosto muito desse nome, mas, na verdade, é para todo mundo entender. O que são esses hormônios que a gente usa hoje na reposição hormonal? Eu vou dar para a paciente exatamente o hormônio que ela produziu a vida inteira e que, por mal sorte da vida, infelizmente Hum. por ela ser mulher, ela vai entrar na menopausa e aquele hormônio vai fazer falta. Então é simplesmente isso. Aí é engraçado que assim, a vida inteira ela toma pílula anticoncepcional, que é com hormônio Uhum. sintético, Uhum. mas na hora que ela chega na reposição hormonal, ai, não vou tomar Ai, porque vai tem causar medo. câncer. É, Né? é. Então, a gente faz a reposição dessa forma muito segura com os hormônios bioidênticos. Como que a gente pode fazer essa reposição? Através dos gel, que Uhum. são bem divulgados, é muito legal, mas algumas pessoas não se adaptam a esse método. A gente pode fazer até por via oral, tem alguns casos que podem ser por via oral, também tem a reposição por via oral. E temos os implantes hormonais, né? Uhum. Que hoje houve toda aquela polêmica, mas se bem conduzido, bem indicado, são maravilhosos. Teve a polêmica porque o pessoal começou a usar para outras coisas, né? Sim, Falando sim, que era não só chip para da reposição. beleza, né? Então Exato. sai do contexto, eu Sai do acho, né? contexto. Uhum. E assim, os géis, nós manipulamos bastante gel transdérmico e o pessoal aceita bem, mas sempre chega uma que não se adapta. Uhum, Então, por sim. isso que é bom, é importante ter outras formas. Sim, sim. de- Às vezes não de- absorve, viu, Valéria? Eu É, tenho né? pacientes que usam certinho, tem todo elas sabem usar tudo. Engraçado, eu até faço elas usarem para mim, deixa eu ver como é que você Uhum. está usando, para ver como é. Usa certinho, mas o corpo não Não absorve. absorve. E aí precisa Como mudar tem a via. algumas pessoas que o medicamento dá o efeito contrário, Isso, né? A gente vê, exatamente. acontece. Por isso que Cada eu caso é um acho caso. a personalização Isso. importantíssima, né? Porque as pessoas não são iguais. Nenhuma. Nenhuma Ainda igual. mais mulher, né? Ainda mais mulher. A mulher é um ser. Mulher.
Então, e mitos e verdades da reposição hormonal, porque tem Ai, meu Deus, é. né, E assim, eu quebrar. Primeira pessoa que teve que quebrar o paradigma fui eu foi mesma, você. né? Porque a gente aprende que reposição hormonal causa câncer, né? É a primeira coisa. Então, acho que esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. Então, assim, o que aconteceu? Por que veio esse mito? Teve um estudo no passado que eles fizeram esse estudo e a conclusão, lá no fim do rodapé lá do estudo, era reposição hormonal causou câncer. Hum. Esse estudo foi um negócio que foi um boom na mídia, foi um negócio horroroso. Então, todas as mulheres que faziam reposição hormonal nesta época parou. Então, foi a época da minha mãe, por exemplo. A minha mãe não fez reposição hormonal, ela teve esse problema, né? Então, esse estudo, depois eles reavaliaram esses estudos, ele foi muito mal feito. Primeiro que não se usou hoje os hormônios bioidênticos que a gente usa, Uhum. né? E eles usaram medroxiprogesterona, que é derivado da urina da Da égua. égua. Então, pra você ter uma ideia, não tem Uhum. nada a ver com o que a gente usa. Nada. Então, realmente, esse estudo, a conclusão foi essa. Mas, assim, não selecionaram as pacientes. Tinha pacientes lá que... ou seja, foi um estudo mal feito. Mas veja o impacto de uma Sim, frase foi um na vida das impacto pessoas, que num pode acontecer. estudo que pode fazer com uma pessoa, na vida da mulher. Ela saiu da janela Sim. terapêutica, né? Uhum. Por conta de um estudo mal conduzido. Sim. E o engraçado é que é muito difícil você quebrar esse tabu, até para alguns médicos. Então, hoje, parece que a gente pode comprar qualquer remédio na farmácia. Mas a reposição hormonal, meu Deus do céu, né? Então, assim, primeiro, então eu também tive que quebrar esse tabu. E quando eu fui vendo a verdade por trás, né? Eu falei, gente do céu, o que eu estava fazendo até Isso, agora que eu não estudava sobre isso, nossa, né? mas isso foi muito importante, Foi. né? Porque eu mesma, eu me tratei a vida toda com um profissional e eu tive cistos no seio e ele me falou, quando você chegar na menopausa, eles vão diminuir, porque eles são estrógeno dependentes. Só que você não vai poder fazer reposição hormonal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Por quê? Ah, porque é Aquele perigo medo, né? ter. Porque assim, mesmo que eu seja profissional da saúde, eu não sei tudo dessa parte, porque eu não sou Uhum. médica, eu sou farmacêutica. E falando de você, o negócio pesa mais. Sim. E aí você não pode fazer reposição hormonal. Então eu fiquei com aquilo, falei, eu não vou fazer, o que que eu, né? Porque senão você vai ter câncer de mama. Que é Ele o falou maior medo, assim, né? né? Eu não fiz. Até encontrar a pessoa que falou: não, você vai fazer a reposição e a sua vida vai mudar. E Mudou. foi. E foi. Né? Por isso que é importante falar para as outras mulheres que têm isso na cabeça também. Sim, E que eu não é acho uma que o nosso podcast verdade. vai ser muito para isso, para Vai, quebrar essa barreira, né? sim. E graças a Deus, hoje a mídia, né, o Instagram, as mídias sociais, têm trazido isso muito, né? Então, já chega a paciente lá para mim, já com essa ideia de que realmente quer fazer. Olha, e assim, outro tabu, não é porque a irmã teve câncer, a mãe teve câncer, que isso contraindica você fazer reposição hormonal. Se fizer bem feita, com um profissional capacitado, com aquele profissional que sabe indicar, que sabe avaliar os seus riscos e benefícios, porque tem muito charlatanismo nessa história Tem, também. tem. Então, não tem que ter medo. Na verdade, pelo contrário, a reposição hormonal ela é proteção. Ela é vida, ela é proteção para E todos. nós temos hormônio desde quando nascemos. Isso. E por E que assim, tem esse todas medo, as né? nossas células do corpo da mulher têm Tem, receptor para estradiol. uhum. Você acha que isso faz mal? Você acha que isso causa câncer? É um É um absurdo, absurdo. não é? É um absurdo. Então, eu acho que esse é o maior mito que a gente tem que quebrar. Outro mito também que a gente precisa quebrar é disso, né, da história familiar, né? Então, também podemos usar, em alguns casos, a gente avalia os riscos. E agora, o mito maior também é a janela da oportunidade, né?
Hoje está se tendendo muito a não se fazer janela de oportunidade. O que que é a janela de oportunidade? Fazer a reposição hormonal nos primeiros 10 anos que essa mulher entrou na menopausa. Então, ela vai ter muito mais benefício se ela fizer entre esses 10 anos do que fazer depois. Não significa que, se ela precisar fazer depois, que ela não possa fazer. Por então já isso, mudou. já mudou. Ai, que Por isso bom. que a gente tem que fazer a avaliação, principalmente cardiovascular, para Uhum. saber se essa mulher pode ou não usar o hormônio. Porque eu quase saí, né? Você me falou. Você quase saiu da janela. Mas então não queria dizer que eu não ia fazer da mesma forma. Porque seus exames eram maravilhosos, tudo excelente. Então, não tinha. Mesmo se você tivesse acima de 10 anos, eu faria. Porque você estava precisando muito naquele momento. Muito. Entendeu? Então, é isso. Cada mulher é uma. A gente tem que olhar para aquela pessoa com um olhar não crítico, né? Não pensando só na teoria, só nos estudos. A gente tem que entender o que aquela mulher quer para a vida dela, o que está acontecendo, qual é o contexto. Às vezes, simplesmente, ela tem indicação e não quer usar. A gente também tem que respeitar. Sim, né? a escolha dela. A escolha dela. Mas a gente tem que dar oportunidade para isso. Né, sim, para ela melhorar. E orientar os riscos de não Sim. fazer, né? Os riscos e o que ela vai enfrentar pela frente. Exato. Né? E, então, gente, reposição hormonal não é modismo, não é vaidade, é ciência a favor da vida da mulher. Qual a importância da suplementação para a regulação hormonal? A suplementação, ela entra aí como um coadjuvante, tá? Então, não adianta nada a pessoa suplementar e não tiver qualidade de vida, né? É um conjunto, né? É um conjunto, né? Então, assim, existem alguns suplementos que vêm realmente para ajudar nessa fase, principalmente da menopausa. Então, a gente tem que olhar muito para aquela mulher e ver o que ela precisa para a gente saber o que vai prescrever. Então, essa suplementação, a gente vai falar, né, quais são as principais. Mas essa suplementação não é assim, eu vou lá e quero tomar qualquer coisa. Não, tem que ser individualizada também, porque às vezes pode mais prejudicar do que ajudar. Então, a suplementação é, sim, um coadjuvante, é muito importante e vai entrar, sim, também nesta ajuda toda com a reposição hormonal. E hoje a gente tem ativos mais tecnológicos, porque as pesquisas também estão avançando nesse aspecto, né? Com certeza. E assim, quais são os ativos mais prescritos para as mulheres 40 mais? Existem alguns importantes que eu não abro mão, que eu acho que são fundamentais para ajudar nessa fase do climatério e reposição hormonal. O primeiro, chave 1, creatina. Então, a creatina, ela não ajuda, ela ficou muito famosa pelo negócio de ganho de massa muscular na academia. Não é só isso. Mas não é só isso. Ela tem outras funções da parte cognitiva, massa muscular e óssea. Então, ela é muito importante. Então, a mulher 40 a mais, além de tudo, começa a perder músculo. Então, por isso a importância desse cuidado. A mulher que se cuida dos 40 até os 50, fazendo o seu pool de músculo, né, que eu falo, o seu banco de músculo, ela vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Vai ter um envelhecimento muito mais saudável. E a creatina também entra pensando nisso. E hoje a creatina não é só para quem treina mesmo, né? Não, tem que ser tomado todos os dias. E todos os dias, porque ela precisa de uma saturação no organismo, né? Sim. De 21 dias. Mas tem as mais tecnológicas também hoje. Clonapur. Clonapur. Bom, além da creatina, então, vitamina D, fundamental. A vitamina D não é uma vitamina, ela é um hormônio. É um hormônio. Simplesmente ela rege o nosso organismo inteiro. Então, aí que tá, é um hormônio também. É um hormônio. Então a pessoa tem medo de tomar a vitamina D? Isso, né? Não pode, né? É assim, ó, o que a gente tem que pensar é que hoje, com a nossa urbanização, né, com a modernização da nossa vida, o que antes o homem da caverna, onde a gente vivia, a gente tinha né, do solo, o homem da caverna tomava sol. Hoje a gente não tem. Então a gente tem que. Só que nosso organismo, é do homem da caverna, a nossa genética é dele. Então, teoricamente, a gente tem que imitar tudo que a gente deveria receber do solo, do ambiente, que a gente hoje, por causa da modernização, a gente não recebe. Então, o sol é uma coisa. A única fonte de vitamina D é o sol. Não tem no alimento. E hoje tem também o uso dos protetores solares. Também. Tem aí uma polêmica, daí é a polêmica. Né? As dermato mandam a gente não tomar sol.
A por causa gineco dos manda cães, tomar, né? E aí, então, tem que suplementar, não adianta. É a deficiência maior que eu pego no consultório. E aí é Deficiência de vitamina personalizado D. também, porque Personalizado tem pelo que fazer o número exame, do né? valor, sim, não é Uhum. vai tomar, não pode, não tem jeito de tomar sozinho, a gente tem que associar com a K2, MK7, então existem algumas coisinhas aí, umas nuances que são importantes. Sim. Outro é o complexo B, né? Complexo B é fundamental. A gente precisa do complexo B para todas as vias metabólicas do nosso organismo. Então, também está ali na importância. Selênio, zinco, complexo Uhum. B, A vitamina B12, né, que é do complexo vitamina B, que B12. hoje ela vem da carne, né, bovina, mas a vaca tem que pastar e a vaca não pasta mais hoje. Exato. Então aí É a você tem mesma que coisa da suplementar. K2 e MK7, sabia? A K2, teoricamente, teria que vir da vaca que come da planta que tem, e não vem, né? Então, a gente precisa pôr junto na Junto. vitamina D. E a vitamina K2, ela é tipo um GPS da vitamina D, Do né, cálcio. do cálcio, porque senão ele Isso. vai para lugar Ele que não é vai para para o ir, lugar onde é para né? ir. É isso mesmo. E outro queridinho, o ômega 3. Então, ninguém sai do consultório sem o ômega 3, que é outra coisa que, teoricamente, a gente teria que ter na nossa alimentação. Porque, Dos na verdade, a peixes, gente né? precisa ter um equilíbrio dos ômegas, ômega 6 e Uhum. ômega 3. Só que pela modernidade hoje do dia, né, das nossas alimentações hoje ótimas, a gente não tem mais esse controle de ômega 6 e ômega 3. Então, precisa digerir o ômega 3 em cápsula. E aí tem aquele caso que o ômega 3 ele vem de peixes de águas frias e profundas. Então não é qualquer ômega 3 Não que a é. gente vai tomar, Tem que ter né? pelo menos o selo Tem IFOS. AIFOS, Então, é o tem que selo olhar, canadense. Uhum. tem que olhar quando for comprar. Então, não compre qualquer ômega, pelo amor de Deus, porque às vezes você está piorando, você está te Sim. inflamando mais do que É, resolvendo. porque tem a E a contaminação, né? dosagem também. Não adianta tomar Também. um comprimidinho lá de É. ômega 3 com 500 e achando que tá o Não. sucesso. Não. Tem que ter a dosagem certa E esse também. selo IFOS aí, que é canadense, né? Ele garante que o peixe não é contaminado com metais Metais pesados, que pesados, hoje é um problema exatamente. também, né? Que aí Sim. inflama. Bom, e aí, como que a manipulação personalizada entra no seu tratamento para ajudar essas mulheres que não são iguais? Graças a Deus, né, temos esta opção. Eu falo que você ter uma farmacêutica que você confia é assim, é um presente para o médico, né, que mexe com isso, que faz essa medicina integrativa, essa medicina personalizada. Personalizada. Porque não tem como a gente ir lá fazer tudo igual para todo mundo. O ser Não humano tem. não é assim. Cada pessoa é de um jeito. Eu preciso avaliar um monte de coisa para eu saber qual é a dosagem que eu vou entrar. Né? Então, esse é o grande problema das farmácias, das grandes farmácias. Uhum. Não que eu não use as medicações, uso também, tem muita coisa boa. Claro. Mas é Mas você não isso. consegue Eu personalizar, não né, com o consigo industrializado, né? personalizar, exatamente. E assim, uma mulher de 90 quilos é a mesma que uma mulher de 40 quilos. Não é. Uma mulher que tem massa muscular é a mesma coisa que aquela que Não é. está sarcopênica. Então, assim, quem tem uma vitamina D de 12 é a mesma coisa que tem uma vitamina de 50? Não Não é. é. Então, a gente precisa personalizar. Eu acho que veio mesmo para ficar. Não tem como a gente fazer diferente mais. E é importante porque você faz uma bateria de exames, né? Até tem Sim, gente que fala, nossa, pede muito exame, mas é ótimo isso. Você tem um check-up todo de como está o seu organismo, o que está te faltando. E aí você vai repor exatamente o que aquela pessoa está precisando. Aí entra a exatamente. Aí personalização. entra a E você personalização. precisa de uma farmácia que manipule ali, coloque os ativos que aquela pessoa está precisando. E isso é muito bonito, porque eu sou apaixonada, né? Então, eu acho tão bonito a gente conseguir, com as nossas mãos, melhorar a vida daquela pessoa. É uma. Você faz um medicamento, um suplemento para Para aquela aquela pessoa. pessoa. O Sim. que ela vai tomar não serve para outra, né? E aí que está a magia do negócio, Sim, e é a né? diferença do É a tratamento. diferença do tratamento. Né? Porque tomar de menos faz mal, tomar Tomar demais demais faz também faz mal. mal. Então, por isso que eu falo sempre para as minhas pacientes, gente, não se automedique, nem com suplementação, porque demais também não faz bem. Não. E até, assim, os naturais,
né? Não quer dizer que não tem Efeitos colaterais. efeitos colaterais, né? Então, as pessoas falam, é natural. É natural, mas ele tem também a fração tóxica, às vezes, depende da Muito. dosagem, né? Então, é bom a gente falar isso também, porque as pessoas têm essa ideia de natural não fazer mal, Faz mas sim. faz também, Ou tem um né? poder, né, muito no organismo muito grande. Uhum. É, bom, e há riscos na reposição hormonal, Tudo depende. contraindicações. Por isso que eu falo, a gente tem que avaliar caso por caso, né? Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que reposição hormonal também não é a salvação do mundo, né? Então, eu sempre falo para uma paciente o seguinte: o que que vai adiantar eu pintar a fachada ali numa casa que por dentro tá tudo bagunçado? Então, quem vê de fora fala: nossa, que ótimo. Mas na hora que entra, meu Deus, está tudo bagunçado. Então, é mais ou menos isso. Então, não adianta nada eu fazer reposição hormonal num, numa paciente, num organismo que não está preparado para receber. Então, às vezes, elas até ficam bravas comigo. Nossa, mas eu achei que eu ia chegar aqui, eu já ia fazer reposição, eu já ia passar o gel, eu já ia pôr o implante. Calma lá. Não é assim. A gente precisa primeiro arrumar a casa para depois poder receber. Que foi no meu caso, né? Você não passou o implante hormonal, a reposição de cara. Você foi Uhum, ver como é que estava aqui a isso. casa, né? É, porque as pessoas esquecem de um pequeno detalhe. Tudo que a gente usa de medicamento, mesmo sendo na reposição hormonal, aonde que a gente metaboliza tudo isso? No No fígado. fígado. E o fígado, coitado, você imagina um fígado que está lá com esteatose, gordura hepática, tomando um monte de remédio, ele estando ali super preocupado em resolver esses problemas. Eu ainda vou lá e vou colocar Colocar mais um mais. hormônio para ele metabolizar? É. Não, não vai Não, e resolver, vai assim, piorar a situação, vai né? piorar. Então, o fígado de uma menina de 20 anos é uma coisa, de uma mulher de 40, 50, 60 é outro. Então, a gente tem que avaliar. Então, hoje, o nosso foco principal é combater a inflamação crônica. O que é a inflamação crônica? Aquela inflamação. Porque quando a gente bate o dedo e inflama, todo mundo vê. Aí eu tomo o remédio e melhora. Qual que é a inflamação crônica? É aquela oculta, que acontece todos os dias dos nossos maus hábitos. Então, quando você ingere aquele produto industrializado, se você come uma vez, Tudo bem. agora todo dia você fornecendo para o seu organismo aqueles industrializados, cheio daqueles nomes que a gente nem sabe, o que tem naquilo ali? Uhum. Você imagina? E o fígado fala: meu Deus, o que é O que isso? eu faço O com que eu isso, faço com né? isso? Aí vem os cheiros estrogênios, que são as contaminações ambientais, de tudo que a gente usa de maquiagem, esmalte, cabelo. Pensa na mulher, desde Uhum. a hora que a gente acorda até a hora que a A gente dorme, quantidade, a né, de quantidade de coisa que a cosméticos que a gente gente coloca, usa. é verdade. Então, fora isso, a contaminação de água. Então, assim, o nosso corpo está inflamado. Eu posso falar para você que 90% das minhas pacientes que chegam no consultório estão Estão inflamadas. inflamadas. Por quê? Pelo que está acontecendo no nosso ambiente em volta. Então, combater isso é muito importante. Mas, Co- doutora Liliane, olha que bonita a sua missão, Nem fale, né? né? Vai além, Sim, né, vai de muito você além. passar uma reposição hormonal, de cuidar da parte ginecológica. Você tem que cuidar do estilo de vida da O sua estilo de paciente. vida, Você tem com que ver o que ela certeza. está ingerindo, o que ela está usando. Isso é muito bonito. Obrigada. E assim, eu falo que nenhuma sai de lá sem a prescrição da academia, elas ficam até Ah, bravas. pois é. Academia, né, dona Valéria? Sim, nossa, eu sou exemplo. Academia, dieta, Direto. nutricionista, ajudar na alimentação, acho fundamental. Não tem como uma mulher de 50 comer a mesma coisa que uma mulher de Não, 40, não que tem. uma mulher de 30. Não tem como. A gente tem que mudar a nossa alimentação conforme a fase da vida que a gente está. Gente, eu era Não falsa tem. magra. A falsa magra, porque o meu índice de gordura era muito alto. Porque você não tinha músculo. Eu não tinha músculo. Exatamente. E aí falam: ah, na sua idade é muito difícil ganhar músculo. Você tem que lutar para não perder. Outro mito. Gente, eu consegui músculos. Então, gente, academia é imprescindível. E eu Conseguir o não músculo consegui. como? Reposição Reposição hormonal, hormonal, suplementação sim. adequada, academia É. não fofa. Eu falo para as Ai, minhas não é fofa pacientes, mesmo. não Não pode, é tem fofa. que sair
com o cabelo molhadinho, Sim. cansada. Gente, eu saio da academia mais cansada do que correr. Sim. E olha que eu corro, eu gosto, todo mundo sabe, mas eu saio mais cansada da musculação do que da corrida. Então não é treino fofo, não ganha Não é, músculo. não é. Então é treinar para valer, Uhum. suplementação, reposição hormonal e dieta correta. Sim, são os pilares, São os né? pilares para E ganhar um assim, músculo. a academia tem que ser com supervisão também, porque senão Com você pode se certeza. lesionar. Eu estava com osteoporose e você me falou, cuidado para não fraturar, Uhum. né? Então tem que ter uma supervisão. Então, é um conjunto É um mesmo. conjunto. É um Conjunto conjunto de profissionais. de Eu falo que profissionais. eu sozinha não faço nada, eu preciso dos profissionais. Sim. Né? Uma andorinha só não faz verão. Mas é bom quando o profissional entende isso. O profissional médico, inclusive, entende isso. Não, Porque eu não às vou vezes... passar treino, eu não sei. Então, pois Né? Eu é. não vou passar dieta, eu não Cada um na sei. sua Eu área, posso né? orientar pelo mais ou menos as coisas que eu Uhum. estudo, pelo que eu sei, né? Mas quem é o profissional? É o nutricionista, é o personal, né? É a Sim. farmacêutica. Quantas vezes nós duas discutimos dose? Eu vou te Sim. perguntar o que você acha disso, né? A gente conversa muito sobre isso. Isso aqui você acha legal para essa paciente, não é? É um Quantas vezes? profissional valorizando o trabalho do Sim, outro e no sim. conjunto para ter o resultado para aquela paciente. Exatamente. E isso é muito gratificante, né? Então, gente, o que fazemos na farmácia não é sobre cápsulas, é sobre transformação na vida das mulheres. Bom, doutora Liliane, agora nós vamos falar sobre beleza e qualidade de vida. Influência dos hormônios na pele, cabelo e bem-estar. O que eu vou deixar muito claro é que assim, a reposição hormonal não vai transformar a pele mais jovem, não é isso. Mas a gente sabe que tanto no cabelo quanto na pele, todos os lugares mucosa tem receptor do quê? De estradiol. Será que ele é importante ou não? Muito importante. Extremamente importante. Extremamente. Então, uma das coisas que as minhas pacientes mais referem quando começa a fazer reposição hormonal é que realmente melhora a característica do cabelo. Porque o que vai acontecendo? Vai acontecendo um afinamento, né, do fio. Eles ficam mais finos. E a pele mais ressecada. Então, com isso, aparece mais o envelhecimento. Não que a reposição hormonal vai rejuvenescer. Então, pelo amor de Deus, reposição hormonal não é para estética. Reposição hormonal é saúde. Mas a gente tem um plus a mais em relação a isso. A gente melhora, sim, com a reposição hormonal. A pele fica mais com tugor, né? O cabelo melhora. Então, sim, melhora com certeza. A unha fica menos quebradiça. Então, tem, sim, uma melhora nessa parte também. Todo mundo começou a falar, nossa, Valéria, você está mais jovem. Não foi? Que será? Será que é o cabelo? É o conjunto, gente. Não foi a primeira coisa que eu te falei depois que eu te reavaliei? A minha própria médica me falou isso. Na hora que você chegou, eu falei, gente... Mudou, mas mudou. Mudou porque mudou também a autoestima. Sim. Sabe? Você tem que gostar do que você vê no espelho. E não é sobre ser bonita ou ser mais jovem, né? Porque cada idade tem sua beleza. Sim. Né? E eu tenho 60 anos, com muito orgulho. Mas eu me olho, eu gosto do que eu vejo hoje. Porque eu não estava saudável. Eu estava para baixo, estava triste, né? E que mulher vai se sentir bonita assim? Não vai. Não tem autoestima, né? Não tem. E o libido também, né? Muitas mulheres... Porque é importante você ter uma parceria com o seu parceiro ali, né? E aí você não tem libido, aí você começa a falar, gente do céu, que eu não quero, foge. E aí tudo isso influencia. E aí começa a te achar feia, não quer ter relação. Então, começa a melhorar tudo, em todos os aspectos. E ainda quando o marido entende a situação, tudo bem. Melhora muito, mas tem marido que não entende. Não entende o que a mulher está passando. Não entende que é uma fase, né? É uma fase. E a mulher, às vezes, não entende que é uma fase. Ela acha que acabou. Sim. Acabou a vida dela. E não acabou. É um recomeço. É um recomeço. Que foi o que aconteceu comigo. Foi um recomeço. E agora está melhor do que antes. Porque antes a gente tinha filho para criar, né? Preocupações do trabalho, que estava em outro estágio, em outra fase. Agora você está mais calmo, mais tranquilo para curtir a vida. Então, melhora muito. Mudou minha vida. Que bom ouvir isso. E dicas para manter o equilíbrio hormonal saudável.
Existe alguma dica? O que Eu, que eu você acho que é acha? isso, manter uma qualidade de vida saudável com alimentação. Começar o quanto antes, né? Começar o quanto antes, né, com alimentação, exercício físico, suplementação adequada, se preparar mesmo para a menopausa. Eu acho que esse é o dever do médico que atende uma mulher 40 a mais. Preparar ela para a menopausa. Porque se ela chegar na menopausa preparada, né, ela não vai sentir tanto esse impacto, né? Então, Sim. é diferente. E É isso não totalmente. existia antes, né? Não Você não existia essa preparava a mulher informação, essa não. informação e todas vão passar por isso, né? Umas com mais intensidade, outras menos, mas todas vão passar. Ah, e outro mito que eu tô lembrando aqui que a gente tem que falar, que agora a gente falou, é sobre se eu não tenho sintoma, eu preciso fazer reposição hormonal. Hum, Isso é uma coisa muito eu importante. escuto isso também. Sim, e na verdade, ela tem sintoma, ela não sabe ainda que Ela ela não tem, não reconhece. reconhece. É impossível uma mulher ter 0 sintomas, não existe. Mas existem aquelas que têm os sintomas muito leves. Então, será que essas têm indicação para fazer reposição hormonal? Tem, Tem. porque o coração dela, ela precisa daquilo ali, da reposição hormonal, para ela ter um coração saudável. Né? Então, eu falo que a reposição é muito também para a proteção cardiovascular. A gente não pode esquecer disso, para a proteção óssea. O que hoje a mulher mais morre, né? O que mais mata a mulher? É o câncer de mama? Não, Não. gente. É o infarto. É a fratura. Aquela mulher cai, fratura, fica lá acamada, daí tem trombose, tem AVC. Então é isso que mata as nossas mulheres. O câncer de mama é importante? É, mas as pessoas olham só para Só ele para ele. e esquecem do que mais mata as mulheres hoje. Então, o risco cardiovascular na reposição hormonal diminui muito. Então, ele é um protetor cardiovascular. Nossa, é muito importante de falar, né? Sim, Porque ninguém lembra ninguém disso. lembra. E a gente precisa dos profissionais que falem isso pra Sim, gente, então, né? mesmo assintomática, e eu te digo mais, o fogacho é um sinal de maior preocupação ainda, porque o fogacho, a mulher que tem fogacho, ela está descompensada. Então, mais ainda que ela tem que fazer. Mas a outra que não tem que fazer também. Também. Uhum. Não, isso é importante falar. Porque eu escuto no balcão da farmácia. Ah, e o médico passou essa reposição, esse hormônio para mim, mas eu não sinto nada. Então, Eu não vou acho que eu não fazer. vou fazer. A pessoa fala, a gente fala, não, tem que fazer. Se ele passou para você, é porque você está precisando, né? E é um mito É um mito. também, Uhum. importante de falar. Gente, então, além de melhorar a qualidade de vida, a mulher, nessa fase, ela precisa gostar do que vê no espelho, como nós falamos. E essa é a essência da farmácia também, te ajudar a conseguir a sua melhor versão. Da farmácia e do médico consciente. Bom, doutora Liliane, vamos então recapitular os principais pontos da nossa conversa? Vamos. O mais importante é a gente quebrar esse tabu, esse paradigma de que reposição hormonal causa câncer. Então, não causa. Tirem isso da cabeça. Procurem profissionais capacitados para te passar o melhor tratamento. Não sofram. Parem com essa ideia de que isso que você está sentindo é normal. Não, não é normal. Tem tratamento, você vai melhorar muito. Eu acho que essa é a lição minha hoje nesse podcast. Então, se você pudesse dar um único conselho para essas mulheres 40 a mais, qual seria? Se cuidem para chegar na menopausa da melhor forma possível. E quando chegar, procure profissionais que estejam capacitados em avaliar seu risco e benefício para fazer uma boa reposição hormonal. E essas mulheres podem estar na melhor fase da vida delas, Com se elas se certeza. cuidarem, não é Sim. verdade? A vida não acaba aos 50, pelo contrário, ela pode começar uma vida nova com essa idade. Né? Então, tem sim muita coisa legal para se fazer. Ah, mas eu não quero reposição hormonal, não quero. Existem outras coisas que dá para fazer também para melhorar. Então, não necessariamente, ou às vezes tem uma contraindicação absoluta para fazer. Então, existem sim coisas para a gente fazer para melhorar também essa fase. Então, não se sinta, ai, agora acabou minha vida. Não. Existem formas e maneiras de tratar tudo, né? A gente vai pontuando o que mais incomoda e o que a gente vai vendo o que vai ser melhor para aquela paciente. Beleza. Ou através do tratamento com os hormônios, ou os fitoterápicos, tem uma gama.
de fitoterápicos que são indicados, Uhum. os próprios suplementos melhora muito a qualidade de vida. Então tem muita coisa para se fazer, Valéria. Eu de Que verdade, eu bom, né? fico muito chateada de ver uma mulher acabada com 50 anos. Pois é, Assim, eu aquela fico imagem, né, da vozinha, né, de sim, birotinho fazendo crochê, gente, não não existe existe mais. mais. Vejo Hoje, avós surfistas, eu já vi, não é sabe? Não é demais? demais? Sim, Então, eu sou avó. Eu sou avó com muito orgulho das minhas 2 netinhas, mas tem sim, gente que fala: "Você é avó?" É tão bom ouvir isso. Quer dizer não que eu tô parece. não Porque as parece. pessoas acham que a avó é aquela velhinha sentadinha ali. Exatamente, ainda tem essa Ainda ideia, tem. né, essa imagem da avó velhinha, que acabou a vida, né, acabou a vida pra em todos os sentidos, né, que ela Sim, só está ali para cuidar dos netos e só. e só. E não é, E não é. não é, porque o ser humano está vivendo cada vez mais. Agora com Sim, 50 anos, nossa, ela tem muita vida pela frente se muito. ela se cuidar e Exatamente. começar E antes, quanto mesmo antes. assim, algumas chegam para mim sem ter esse cuidado, né? Assim, chega no estado assim, mas que assim a vida nunca fez um exercício, mas a gente conversando, fazendo as coisas certas, também se transforma. Consegue, olha só, que Sim, legal, né. sim, é um Ai, desafio um maior, desafio. né? É, sim. Tanto para ela quanto para mim. É mais fácil É, aquela que já vem se sim, cuidando, que já com entendeu, certeza, né, o sim. sentido do Mas negócio. mesmo assim, ainda tem jeito, né? Então, é Então para nunca é elas não tarde, né. desanimarem. Não, Isso. nunca é tarde. A gente vai avaliar certinho cada caso e com certeza vai melhorar muito. Onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho? Exclusivamente aqui em Itapira, no meu consultório. O consultório é na rua Manuel Pereira, na frente do Laboratório São José ali. Estou ali desde o começo e vou continuar ali. E tem meu Instagram também. Às vezes eu falo, não está dando muito tempo de eu falar no Instagram, gostaria de ter mais tempo, mas eu coloco algumas coisas legais, alguns casos de algumas Ah, eu pacientes. acompanho, é bem Daí é a legal. doutora Liliane Sarkis. Beleza. E aí é isso. Estamos aí. Então, gente, sigam o perfil da Fórmula Viva e da doutora Liliane Sarkis. E mostre esse vídeo ou acompanhe esse vídeo junto com uma amiga que precise saber de tudo isso, porque eu passei por tudo isso também. E eu quero que vocês saibam como a minha vida mudou. Eu entendo o que você está passando, porque eu também já passei por isso. E eu queria agradecer imensamente a disposição da doutora Liliane de vir fazer o nosso primeiro podcast da Fórmula Viva. Foi muito enriquecedor, porque você é uma autoridade no assunto. Muito obrigada. E precisando, estou à disposição para tirar todas as dúvidas. Qualquer dúvida que alguma paciente te procurar, estou à disposição, porque eu acho que a nossa missão é essa, Isso, né? eu também acho. Mudar a vida dessas pacientes. E Muito o que bom. depender de mim, vou continuar estudando muito e trazendo todas as novidades que tem por aí. Muito obrigada. Obrigada a você.